Que coisa interessante na liturgia de hoje. E aqui eu vou entregar uma palavra que, se você a receber na alma, esta palavra ela se transformará numa chave do Espírito Santo na sua mão. E quando você coloca a chave e vira, ela abre uma porta nova. E atrás dessa porta há uma nova realidade de vida. Eu estou falando com cristãos, para cristãos. Aqui nós precisamos, então, desconsiderar algumas explicações científicas. O ambiente da ciência é na academia de ciência, na universidade. Aqui nós falamos do ambiente do milagre, do ambiente do Espírito. A palavra de Deus nos diz que Jesus estava em Cafarnaum. Marcos 2. Cafarnaum sempre foi um lugar problemático, espiritualmente. E ali uma multidão ficou sabendo que ele estava, então essa multidão ia seguindo Jesus. Porque já tinham visto sinais e prodígios que Jesus fazia. E ele entrou numa casa. E nesta casa trouxeram-lhe um paralítico. Você vê perfeitamente? Sim ou não? Você ouve perfeitamente? Sim ou não? Movimenta os braços perfeitamente? Joelhos? Quem tem artrose, osteoporose, é porque é da idade. Mas você nasceu bem, não é? Está fazendo fisioterapia já, vovozinhas? Sim? Tem que se cuidar. Nós podemos fazer movimentos, podemos ir e vir. A gente se cuida, vai na academia, faz uma esteira, uma bicicleta. A gente cuida do corpo, porque o nosso corpo é o nosso templo. O teu corpo é templo. Imagine você que pode fazer todas as coisas que você quer. Você pode, a hora que você quiser sair, dar um passeio, ir a uma livraria, ir ao centro da cidade, a uma cafeteria, ligar para alguém, você pode ir para a cama, deitar, você pode fazer o que você quiser. Agora imagina você, com a rotina de vida que você tem, imagine você ser paralítico, paralítica. Qual o impacto que isso causa em você? Como isso te pressiona? Olha que interessante. Levaram um paralítico. O paralítico, ele depende do outro. Ele não faz nada sozinho. Dependendo do grau da paralisia, ele depende 100% do outro. Dá-nos a entender o evangelho aqui, que era um paralítico total. Porque levaram-no numa maca, tiraram o telhado, desceram-no pelo telhado. E todos estavam ali. Olha, não seria diferente hoje. Se soubessem que Jesus está aqui, a vizinhança toda iria vir para cá. Evangélicos, católicos, testemunhas de Jeová, espíritas, ateus, todo mundo ia vir atrás dele. Ia ficar cheio de gente. Porque iriam vir por Jesus, não pela religião. Porque Jesus é a salvação. O papo com Jesus não é um papo de religião, é um papo de vida. E ali, diante de todas aquelas pessoas, Jesus começa a mexer com o entendimento daquelas pessoas. Mas o Evangelho nos diz que ali também haviam alguns escribas. Então existiam grupos judeus de escribas, fariseus, saduceus, zebuseus, zelotes, essênios, vários grupos. Ali estavam escribas, homens especialistas na lei. Vamos repetir? Homens especialistas na lei.
a lei deles, a lei que governava a sociedade, era uma lei religiosa. A lei que governava a sociedade era a lei do templo. E segundo a lei do templo, os pecados eram perdoados temporariamente. Se você tivesse pecado, você tinha que ir ao sacerdote com um determinado animal. Esse determinado animal seria ritualistizado e o animal seria sacrificado a Deus em teu nome para o perdão do teu pecado. Era um culto de sacrifícios. Por isso que Jesus, em outra passagem, quando ele vai entrar no templo, ele vai dizer, Deus ele não quer mais sangue. Porque o átrio ali do templo estava cheio de sangue, de sacrifícios de animais. Se você se assusta ouvindo isso, leia o livro bíblico de Levíticos. Ali tem instrução perfeita de como eles sacrificavam animais para Deus. Então, segundo a lei, só se podia declarar perdão se houvesse o sacrifício de para Deus, num sacrifício ritualístico, né, de pecado, para pagar o pecado. No entanto, Jesus está ali, os escribas, um monte de gente. Ele olha para o paralítico e ele diz assim, os teus pecados te são perdoados. Bah, mas por que Jesus falou isso? Ele arrumou uma confusão que você não tem noção. Porque os homens da lei estavam ali e ouviram. Falaram, esse cara é louco. Como que ele está no meio da nossa sociedade, que tem leis específicas para isso? E aí, ele vai chegar na nossa frente, nós que somos autoridade, e ele vai dizer na nossa cara que os pecados estão perdoados. Ele está louco. Ele está possuído de uma coisa ruim. Tanto é que eles vão dizer, ele está blasfemando. Jesus entrou na mente deles. Então até alguém me pergunta, Dom Pedro, eu posso rezar na minha mente? O evangelho daqui hoje está respondendo. Jesus entrou na mente deles. E entendendo, Jesus não pergunta nada e já dá a resposta. Agora vocês vão responder para mim. Jesus disse, o que é mais fácil falar, gente? Os teus pecados te são perdoados? Ou levanta e anda? O que é mais fácil falar? Não, vocês estão errados, o que é isso? Tem um paralítico aqui que depende 100% de todas as pessoas. É mais fácil eu olhar para ele e falar, teus pecados te são perdoados. Vai. Todos responderam. É mais fácil falar o quê? Teus pecados te são perdoados. Eu só falei, não fiz nada. Aí Jesus vai e surpreende. Mas, para que vocês entendam que há poder de perdoar os pecados no Filho de Deus, eu digo, moço, levanta, anda. Pega a tua maca e anda. Jesus fez o mais difícil. É fácil falar, teus pecados são perdoados. Mas Jesus fez o mais difícil, ele disse, levanta e anda. Mas primeiro ele falou, os teus pecados te são perdoados. Jesus nos permite entender que existiam pecados naquele paralítico. Às vezes, a gente olha um paralítico e fala, ah, tadinho. E a gente não entende, né? E Jesus está ali revelando o quê? Os teus pecados te impediram de andar. Os teus pecados te impediram de se movimentar. Resta a nós, então, entendermos... Aí aqui eu estou entregando a chave para você. Que pecados bloqueiam vidas.
Pecados bloqueiam vidas. Você entendeu que o seu corpo é templo, amém? Quando você chegar no final de um ciclo, o teu corpo vai para o pó. Mas você não morre, a alma é imortal. Então o teu corpo é habitado pela tua alma, que é o teu sangue vivo em movimento, que é o teu espírito. Jesus está claramente mostrando nessa passagem que os pecados do paralítico o impediam de ter cura. Por isso que Jesus primeiro perdoa pecados, assusta todo mundo e depois diz, agora levanta e anda. E ele levantou e andou porque Jesus retirou pecados. Quantas coisas você quer na sua vida? Quem aqui ora por um relacionamento novo, abençoado, uma restauração sentimental, uma restauração afetiva, uma restauração de algo que se desgastou? Quem aqui ora pedindo um trabalho? Quem aqui ora pedindo bênçãos na vida financeira? 2026 vai ser bom, nós rezamos. E aí a gente começa a ver que tem pessoas que se relacionam com Jesus de verdade, e a presença de Jesus tira todo bloqueio. A presença de Jesus tira toda paralisia. Santa Sara te ensina a ir até Jesus. E onde Jesus está, onde o Mestre está, a realidade se transforma. É impossível a realidade permanecer a mesma onde Jesus está. Jesus estava diante do paralítico. A realidade do paralítico foi a cura. Quantas coisas você quer, mas você não consegue, porque os teus pecados te bloqueiam. Tem gente que diz assim, estou há 2 anos desempregado, quero tanto quero um trabalho, e aí a gente vai analisar a história dessa pessoa. Quando trabalhava, ela cometeu inúmeros pecados no trabalho. Brigava com os colegas, roubou, sacaneou alguém, puxou o tapete de alguém, e acha que está na santidade. Mas aquele pecado está bloqueando o progresso dessa pessoa. Nós temos que falar rasgado. Alguém vem e diz assim, Dom Pedro, sua reza é forte. Amém, obrigado. Olha, eu estou encalhado, já estou ficando para tio. 36 anos e não tenho ninguém. O senhor não faz uma novena para mim? Claro, meu filho, vou te ajudar. Aí a gente faz a novena e não vem o milagre. Aí eu chamo o cidadão e falo assim, o que você aprontou? Abre teu coração. Se você quer o milagre, me deixa entender o que você viveu. Como eram teus relacionamentos passados? Eram bons. Quantos relacionamentos você teve no passado? 4. E por que eles acabaram? A primeira eu traí, a segunda não fazia diferença, era sem graça. A terceira eu traí. Então você traiu. A dor que você causou, a sua alma vai receber. Por que eu estou rezando para você ter um relacionamento se não houve a conversão dentro de você? Você vai ferir outra pessoa? O teu pecado te impede de ter a melhor pessoa. É sério. O ano passado, com uma irmã da igreja, uma menina linda, gente. Uma moça formada já. Eu não vou dar muito detalhe, porque o pessoal vai conhecer, vai ficar chato, né? Mas é uma moça linda. Uma irmã aqui da igreja. O namorado dela, bonito. Eis que num dia terminaram. E ela vem chorando. Porque eu quero casar com ele, que ele é o homem da minha vida. Falei, minha irmã, você tem fé, eu conheço você. Você tem fé. Por que você está nesse desespero? Eu não vejo você como freira. Você está desesperada por quê? Você não conhece o Deus que você serve, não? Olha, foi 15 dias consolando ela.
comecei a colocá-la diante da oração de cura emocional. Coloquei diante de cura psíquica, cura dos pensamentos, cortando aquela dependência energética e espiritual que ela tinha do ex. Passa um tempo, ela vai fazer um curso fora do Brasil, conhece um cara em Portugal, mais bonito que o ex, infinitas vezes mais rico que o ex, voltou e disse: padre, o senhor é milagroso. Estou na bênção. E eu sei que o rapaz com que ela está faz de tudo por ela, a trata verdadeiramente como ela merece e é católico, de frequentar a igreja, temente a Deus. E ela está muito mais feliz do que estava. Mas ela entendeu que tinha que tirar aquilo que impedia. E o que impedia? O apego que ela tinha ao ex, esse apego emocional, esse apego até espiritual, uma afetividade que não estava equilibrada. Pecado na Bíblia é transgressão. Pecado na Bíblia é transgressão. Quando eu transgrido, quando eu quebro a lei espiritual, eu abro uma brecha espiritual. E em linguagem espiritual, essa legalidade que eu abri faz com que o pecado exerça a força dele. A grande diferença é que os brasileiros não conseguem entender isso. Porque na justiça do Brasil, se eu errei, eu tenho apelação, eu posso pedir uma liminar, eu posso recorrer depois, tem segunda instância, eu posso apelar também. Mas no tribunal de Deus, a coisa não funciona assim. No tribunal da alma, não tem segunda instância. No juízo de Deus, no Espírito, não tem instância superior. É a lei inexorável. Aquilo que você fez, você vai receber. O pecado que você cometeu, até você não acertar, ter arrependimento, você vai colher. Mais ou menos é assim. Deixa eu ver se tem uma caneta aqui. Tem uma caneta. Imagina que o meu celular é uma madeira. Saiu da marcenaria aplainada, tá bonitinha, lisinha. Aí vem o pecado, coloca um prego. O prego é o pecado. Está lá, o pecado na carne. Vem o arrependimento. A pessoa pede perdão. Jesus tira o pecado. Mas o que aconteceu com a madeira? Está marcada. A marca do pecado está ali. É a legalidade. Esta marca do pecado, eu tenho que tratar. Eu tenho que consertar. Eu tenho que arrumar. Isso é comigo. É o fruto do arrependimento. Nós não conquistamos muito mais coisas na vida por causa de nossos pecados. Nossos caminhos muitas vezes não são melhores por causa da nossa pequenez de espírito. Por causa do nosso apego. A alma é imensa. A vida espiritual é infinita. Mas nós estamos apegados na herança por causa de uma diferença de 1 metro na cerca, quando foi compartilhar os bens que foram dados na herança. Nós fazemos questão da diferença de coisa que vai ficar nesse mundo. Por tudo que nós... Vocês repararam que tudo aquilo pelo que nós brigamos vai ficar aqui na terra? Sim ou não? Sabe aquele perfume que você comprou agora em dezembro? Fantástico. Você teve que parcelar em 10 vezes o perfume no seu cartão Black que o Itaú te ofereceu. Hã? Sabe aquela camisa importada? Sabe aquela camisa legal? Está parcelada ainda, você vai pagar.
Sabe aquelas economias que você foi juntando? Vamos dizer que você está juntando em julho, você tem umas coisas guardadas, você morre em julho. Os teus sobrinhos, teus irmãos vão fuçar nas tuas coisas. Vão olhar aquele perfume e falar assim, nossa, que brega que ela era. Que mau gosto que ela tinha. Aquela camisa caríssima que você comprou, vão doar para mim aqui na igreja, eu vou fazer bazar, vou vender baratinho. Aquele sapato de grife, aquela bolsa, vai tudo parar no bazar dos pobres. E você briga por essas coisas. E você faz a sua alma descer. E ficar paralisada. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, porque ela nos abre possibilidades. A primeira leitura, Paulo diz assim, eu suporto todas as coisas pelo Senhor. E ele era um homem. Paulo, quando era Saulo, não tinha se convertido, os pais dele eram riquíssimos. Por isso que ele diz na primeira leitura, estou acostumado a sofrimentos pelo Senhor. Suporto pobreza, suporto riqueza, suporto honra, suporto humilhação, mas suporto tudo pelo Senhor. Você suporta as coisas pelo Senhor? Como funciona isso com você? Ele vai dizer lá em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Vamos lá? Tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Em Hebreus 4:12 está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela vivifica. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então hoje receba essa palavra de Filipenses 4:13. Quem é que te fortalece? Você sabe que tudo aqui na terra é missão. Tudo aqui na terra é aprendizado. Não te desanima. Não deixa a informação dessa terra abalar você. Tira teu foco. Você é cristão, estou falando com cristão. Eu não estou falando com pessoas, ok? Estou falando com cristãos, não é com outras pessoas. Quem te fortalece? Em quem está a tua fé? Quem é o rei da tua alma? Quem é aquele que te dá caminho quando o mundo não te dá? Tira o tormento da tua cabeça. Por que entrar nesse ano, nessa atmosfera de medo, de não estar legal a sociedade, e a política vai explodir, e o que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada, eu vou focar minha vida em Cristo, nos meus objetivos, e vou cuidar da minha vida. Fora isso, eu sou chamado a fazer caridade, vou estender a mão à sociedade, àqueles que precisam, eu serei uma luz de Cristo, é essa a nossa missão. Quando você agir assim, Deus é contigo e tu és com Ele. Uma coisa só. O nome disso é amor. Consagração. Deus está contigo e tu estás com Ele. E ai daquele que tentar entrar no teu caminho para puxar o teu tapete. É a justiça de Deus. Lá na justiça de Deus não tem sentença vendida, não tem habeas corpus. Ali é o Salmo 16. Vocês leram comigo na missa. Abre de novo sua Bíblia aí. Salmo 16. Vai lá. Página 666. Olha como o salmista começa essa oração aí. Veja aí comigo. Ouvi, Senhor, uma causa. Então você não vai apelar para Deus se você estiver errado. Se você estiver errado, você pede perdão e conserta o seu erro. Amém?
Mas se é uma causa justa, vai até ele. Olha a segunda linha. Escuta minha prece de lábios sem malícia. Olha o que o salmista diz no versículo 2. Venha de vós o meu julgamento, e os vossos olhos reconheçam que sou íntegro. Olha o que ele pede, tem que ter coragem, hein? Fé, tem que estar reto com Deus, olha aí. Podeis sondar meu coração, visitá-lo à noite, prová-lo pelo fogo, e não encontrareis iniquidade em mim. Minha boca não pecou como costumam os homens. Conforme as palavras dos vossos lábios, eu segui os caminhos da lei. Meus passos se mantiveram firmes nas vossas sendas. Meus pés não titubearam. Eu vos invoco, pois me atendereis, Senhor. Versículo 7. Mostrai vossa admirável misericórdia. Agora o versículo 8 é a coisa mais linda que tem no mundo. Olha aí. Guardai-me como a pupila dos olhos. Escondei-me à sombra de vossas asas. Com Deus, irmãos, a nossa vida é uma vida diária de graças. Entenda, isso não é papo de escriba. Vou traduzir. O que eu estou explicando aqui não é religião. Porque se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus não fundou religião nenhuma. Eu estou dando para vocês espiritualidade. Todas as religiões têm normas de homens. E todas são boas. Agora, o cristão entende que religião não entra no céu. Se você for só religioso, você vai viver uma vida maravilhosa, porque a religião é boa. Aí você vai ter um monte de certificado ao longo da sua vida, ok? 50 anos de religião, você vai estar colecionando certidão de batismo, certidão de crisma, certidão de casamento, certidão de primeira comunhão, certidões, religião. Aí você morre, você pede para colocar essas certidões no caixão. Você vai lá no céu, São Pedro vai te receber, você chega no céu, São Pedro vai dizer assim, Rosa, você aqui, o que você veio fazer? Não, eu morri e vim para o paraíso. Ah, sim, deixa eu ver se o seu nome está na lista. Aí São Pedro vai procurar na lista. Rosa, ah, sim, cadê a sua certidão de batismo? Cadê a sua certidão de crisma? A de comunhão? A de casamento? Ah, tem todas, então entra. Você acha que vai ser assim? Ali não tem certidão, irmão, ali só tem alma. São almas redimidas que entram no céu. Não são religiões. Entendeu? Almas que estão ligadas com Jesus. Estas são destinadas ao paraíso. Recebeu a chave? Sim? Agora você vira e abre a porta do seu destino e escolhe como você vai querer viver este ano de 2026. Você já é um devoto de Santa Sara, você é crente no poder salvador de Jesus, você é cristão, você participa dos mistérios, então viva pela fé. E que a fé em Deus te salve, te dê caminhos, e que você tire os pecados todos, para que venha a bênção que Jesus quer te dar. Amém? Reparem no que eu disse. A bênção que Ele quer te dar. Porque existem bênçãos que Ele preparou para você, que você nunca pensou em pedir. Mas Ele tem bênçãos para tornar a tua vida plena. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja